E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai falar um pouco sobre JavaScript, de uma maneira bem superficial, mas na verdade uma coisa que ajuda bastante no momento de fazer manipulação de páginas, que é o acesso aos elementos. Durante a história da linguagem JavaScript existiram vários métodos, ainda existem, eles coexistem, na verdade, que possibilitam com que nós acessemos uma série de elementos dentro das páginas. Só que, logicamente, isso evoluiu graças a uma biblioteca chamada jQuery. Nós tivemos a possibilidade de ter uma certa evolução em cima da linguagem JavaScript relacionada à manipulação do modelo de objeto, DOM, né, do nosso documento. E hoje está bem mais fácil de poder fazer essa manipulação e, logicamente, eu só vou necessitar me preocupar em utilizar as formas antigas se eu tiver que cobrir também o suporte a navegadores mais antigos, tá? Mas se nós pegarmos alguma coisa assim como, no mínimo, tá? Internet Explorer 9, 10, Edge, Edge Legacy, Chrome, Chromium, Opera, Safari, Firefox e assim por diante, essas versões mais atuais, já é bem tranquilo de poder fazer essa manipulação. Tá? Então, o que eu vou precisar para poder trabalhar com isso? Apenas um editor, uma ideia qualquer. Eu vou utilizar o Visual Studio com vocês. Vou montar uma página bem simples. Não vou me preocupar com o layout dessa página, só vou colocar os elementos disponíveis para nós. Entendam que eu posso ter uma página mais complexa, com meu arquivo CSS, com meus arquivos JavaScript e assim por diante. Essa página que eu vou montar vai ser apenas um esqueleto. E embaixo, já dentro da própria página, eu vou ter o acesso aos elementos via JavaScript, ok? Tá? Tudo isso pode ser expandido, organizado de uma forma melhor, mas aqui a intenção é mostrar os métodos e não a questão da organização da página para não deixar nossa explicação longa e complexa. Então eu tenho aqui dentro do nosso repositório, eu criei uma pastinha, quem quiser depois dentro do link do vídeo tem o GitHub com acesso aos fontes do que eu tenho mostrado nos nossos vídeos, ok? Mas ele está dentro de uma pastinha chamada JS Elementos HTML. É essa pastinha que eu estou trabalhando nesse vídeo de agora, certo? Então o que nós vamos criar aqui dentro? Vamos começar criando o nosso documento com a sintaxe do Emmet. E aqui eu vou colocar um títulozinho para ficar mais fácil, acessando elementos da página com JavaScript. Basicamente, o que nós tínhamos antigamente? Nós tínhamos métodos como o getElementById, getElements by className, getElementsByTagName. Todos eles funcionavam de uma maneira com uma particularidade um pouquinho diferente e eles não tinham uma certa eficácia em tratamento, né, exceções. O elemento não foi encontrado, o JavaScript já berrava, dava erro no console e assim por diante. O que foi criado logo depois disso, e como eu falei para vocês, devido muito à questão do uso da jQuery, que acabou criando o que a gente chama de facade, né? Facade, abstraindo uma série de funcionalidades para deixá-las padronizadas, é um método chamado Query Selector All. Ok? Então, o que ele se baseia? Por que ele chama Query Selector? Query de consulta e Selector de seletor. Voltando lá para a estrutura de CSS, no CSS nós utilizamos a sintaxe de seletores. E com os métodos antigos de className, tagName e id, não era possível fazer acesso aos elementos utilizando uma hierarquia mais complexa. E com Query Selector eu consigo, inclusive, além de acessar diretamente os elementos, eu consigo colocar uma estrutura hierárquica dentro da busca. Query de consulta. Consulta para mim a div, que é primeiro filho dentro de um elemento X, que está depois do elemento Y, com a classe A, e assim vai. Tá? Ou uma coisa mais direta, pega para mim o body e faz essa formatação. Ok? Então o que acontece? Criando como exemplo aqui, eu vou criar três formatos para nós. Eu vou criar uma tag H1, que eu vou colocar o meu título, ok? Depois dessa tag H1, eu vou criar três parágrafos, ou melhor, vou fazer aqui, ó, ponto, vou usar o Emmet, tá, pessoal? Pclass, vamos colocar aqui de texto vezes 3, então ele vai criar para nós, olha os atalhozinhos do Emmet, ainda vou gravar um vídeo sobre isso. Tá? E aqui dentro deste parágrafo que nós temos aqui dentro, parágrafo 1, o 2 e o 3. Tá? E aqui em cima também eu vou colocar, antes, para respeitar um pouco a hierarquia, nós vamos colocar aqui um elemento com ID de caixa. Tá? Uma divzinha
com ID de caixa. Não tem uma formatação de caixa, todo elemento é uma caixa no final das contas, mas ele vai aparecer dessa forma aqui para nós. Vou acessar esse cara, dar um copy path aqui para poder abrir 2 cliques no arquivo, a critério de vocês. Eu estou rodando um Apache dentro da minha máquina, não tem necessidade, pessoal, de vocês estarem rodando, tá? Mas eu estou colocando aqui, está aqui nosso HTML. Esse é o foco do que nós precisamos aqui dentro da nossa estrutura, ok? Um elemento solto, um elemento com ID, 3 elementos com classes. Como é que funciona a manipulação desses carinhas aqui dentro? Eu vou criar aqui embaixo uma tag script e dentro dela eu já vou colocar direto, mas JavaScript já vai chegar manipulando esses elementos de primeira. Document. Tá? Então tem o getElementById, o nosso é o query selector all. O all porque ele vai pegar todos para vocês. E ele sempre vai entregar para vocês um vetor, independente da quantidade de elementos que ele encontre. Ok? Então se eu quiser pegar, por exemplo, todos os elementos que são H1, o que vai dentro dos parênteses, é sintaxe de seletores CSS. Então, tudo aquilo que vocês sabem de CSS, vocês podem colocar aqui dentro. First child, last child, enésimo filho, tá? Tudo isso eu consigo colocar aqui. Como eu tenho um query selector H1, vou jogar no console esse cara para nós, console.log, tá? Isso daqui eu vou remover esse console log, é só para nós vermos o que é que ele está gerando em cima dessa estrutura. Ali, vou dar um espacinho aqui só para enfatizar. Ah, meu linter não deixa, desculpe. Vou dar um F12 aqui na minha página. Consolezinho do navegador aqui embaixo, F5. O que apareceu aqui, pessoal? Um node list, uma lista de nodos, onde a primeira posição dela é um H1, que justamente é esse daqui. Tá? Se eu ir inspecionando, ele vai dando os métodos, as propriedades prototipadas e assim por diante, os atributos, e ele vai colocar o elemento para vocês. Mas o que me interessa é que apareceu isso daqui. Vejam que se, por exemplo, na minha página, eu tivesse mais de um H1, título 2, por exemplo, 2 H1s, quando eu executasse, além de aparecer os 2 aqui na tela, visualmente a nossa node list vai ter 2 elementos, ou seja, é um vetor que na primeira posição é o primeiro H1, na segunda posição é o segundo H1, posição 0 e posição 1. Tá? Então ele entrega um vetor para vocês. A maneira de percorrer esse vetor, tanto faz, ou acessa direto os elementos, ou vocês otimizam, automatizam isso, fazendo um loopzinho para percorrer cada um deles e aplicar as regras de vocês. Tá? Vou tirar esse H1 aqui, quero mostrar o H1 isolado. Então, sempre irá retornar um vetor. Sempre, pessoal, independente da quantidade de elementos. Vou remover esse nosso console log, que eu falei que eu ia tirar, porque o que me interessa é esta linha aqui. Se isso daqui é um vetor, eu posso acessar pela posição 0. Tá? Se eu estou na posição 0, imagine que vocês estão conectados agora com o JavaScript diretamente dentro do elemento que vocês capturaram. E se eu consigo capturar ele dessa forma, eu consigo acessar qualquer atributo dele, inclusive os que não estão visíveis lá. Um deles é o atributo style. Se eu consigo chegar no style, eu consigo aprofundar um pouco mais e eu consigo acessar uma propriedade do style que poderia ser, por exemplo, color. E dentro do color, como é JavaScript, eu não tenho 2 pontos para poder utilizar a sintaxe do CSS, eu vou botar um sinal de igual. E vou atribuir para ele a cor red. Tá? Pode ser hexa, pode ser RGB, RGBA, o que vocês preferirem. Isso daqui é com JavaScript. Então, quando eu der um F5 agora, está lá, pintado de vermelho o nosso elemento. Tá? Aqui ele continua, pessoal, mostrando porque eu estou com a opção de preserve log habilitada. Tá? Não deem bola. Deixa eu limpar aqui, agora não vai acontecer mais. Ó, pintou para nós. Então, lembre-se que isso daqui, essa chamada, ela poderia estar dentro de um clique de um botão, de qualquer outro evento de uma função e assim por diante. O que nos interessa é como chegar. Depois o resto é lógica, implementação em cima das funcionalidades que vocês querem tocar na aplicação de vocês. Para os outros elementos, segue a mesma base. Se eu quero acessar um elemento pelo ID, mesma maneira que nós fazemos dentro do CSS.
Tá? Isso que é legal, eu não tenho um método para cada tipo de forma de acesso. Eu uso o Query Selector para todos. Query Selectoral, como é que eu pego um elemento pelo ID em seletores no CSS? Cerquinha e o ID que eu quero acessar, caixa. É só acessar? Não, posição 0, porque mesmo que ele encontre um ID e o ID são único, o Query Selector, o getElement by ID, ele entrega direto o elemento, sem posição. O Query Selector sempre entrega um vetor. Tá? Vamos trocar alguma outra propriedade desse elemento aqui. Ponto, style, ponto, border, igual a, daí string, né? Vou ter que passar no formato do JavaScript, 2px solid orange. Aqui, ponto e vírgula para finalizar. Tá? Então, esse de baixo aqui, acessando o elemento pelo ID. Vamos testar? F5, tá lá. Muita gente me pergunta, Cícero, por que eu faria isso com JavaScript? Tem momentos que vocês não vão ter alternativa. Se é possível fazer por CSS, manter as coisas separadas, né? HTML é a parte semântica, CSS é a parte de layout, JavaScript comportamento, beleza. Mas vai ter casos que vocês não vão conseguir escapar e vocês vão ter que ter uma maneira de contornar. E o JavaScript dá essa liberdade para vocês, pois ele tem liberdade de construir toda a página para vocês. Vocês poderem não ter nenhuma linha, praticamente nenhuma, quase nenhuma linha de HTML dentro da página de vocês e mandar o JavaScript construir tudo, que é o que acontece normalmente com aplicações como Angular, React e assim por diante. Tá? Então está aqui o nosso acesso pelo ID. Ali embaixo eu tenho classes, seletor de classes. Então, acessando o elemento por classes, deixa eu botar em maiúsculo como nós fizemos ali, vai ser o mesmo ritmo, document.querySelectorAll, ponto, que é o que utilizamos no CSS, texto. Aqui, pessoal, o que acontece? Se eu acessar a posição 0, eu vou pegar o primeiro parágrafo, posição 1, parágrafo 2, posição 3 e assim por diante. Tá? O que eu vou fazer nesse caso? Vou colocar manualmente e daí a gente vai ligar aquela luzinha lá dizendo que, opa, mas dá para automatizar isso daí que é o que eu estava falando anteriormente. Posição 0, primeiro parágrafo. Vou trocar no estilo dele, eu vou colocar aqui o font family dele vai ser a fonte Courier. Tá? Então, no primeiro parágrafo, a fontezinha vai se tornar Courier. Mas como eu estou acessando com classes, na verdade eu quero acessar e manipular todas elas. De uma maneira braçal, eu sempre falo do conceito baby steps, né? Vai engatinhando primeiro, não tenta sair correndo. Primeiro a gente engatinha, então eu vou acessar os outros elementos, o elemento 1 e o elemento 2, ou seja, parágrafo 0, 1 e o 2. Apliquei a mesma regra em todos eles, está aqui a nossa estrutura. Logicamente que isso daqui não está bonito. Por quê? Porque se eu tiver 160 parágrafos, eu teria que escrever 160 linhas e trocando manualmente os índices do meu vetor. Tá? Então, o que nós podemos fazer aqui, pessoal? Nós podemos pegar e otimizar, né? Reestruturar, digamos assim, reorganizar um pouco as coisas aqui dentro. Tá? Como é que ficaria essa nossa estrutura? Ao invés de eu ter acessando um por um, quando eu faço um query selectoral de texto, ele vai entregar para vocês um vetor. Então, vou isolar isso daqui. Ó. Vejam bem. Tá? Vou criar uma variável aqui dentro, no método clássico do JavaScript, e vou chamar ela de textos. Todos os parágrafos, né? Todos os textos. Está aqui. Então, isso daqui é um vetor. Posição 0, 1 e 2, que nós sabemos até o momento. Tá? O que nós vamos fazer aqui em cima? Vamos percorrer esse vetor com um loopzinho de for, por exemplo. Né? Para o meu i começando em 0, enquanto minha variável i for menor que o tamanho do vetor, então textos.length i mais. Tá? Isso daqui é um passo a mais, já é a otimização do que nós vimos anteriormente. Como eu estou trabalhando com esse cara, a nossa variável textos é o meu vetor. Em vez de eu colocar manual os índices que nós temos dentro dela, isso daqui eu posso até apagar. Ó. Eu vou dizer que textos, na posição de i, eu quero colocar o atributo style font family
naquele elemento ali. Ou seja, isso daqui vai automatizar nosso algoritmo para percorrer todos os elementos encontrados, independente da quantidade. Pode ser um, pode ser nenhum, pode ser 160. Tá? Então vamos ver se funcionou, se não errei nada da sintaxe. Ó, ficou funcionando. Como é que eu testo se isso daqui é verdade? Tem duas alternativas. Vou trocar o curry aqui para uma fonte chamada trebuchetms. Vai ter que trocar lá. Trocou. Ou vou colocar mais parágrafos aqui dentro. Né? Parágrafo 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. O que aconteceria anteriormente? Estaria engessado no nosso código, só seria acessando o 0, 1 e o 2. Agora não, agora eu estou acessando o 7, independente de ter quantos, porque o meu loop vai contar e vai percorrer de ponta a ponta aquela nossa estrutura. Está lá. 7. Quer voltar a correr? Quer aplicar outra formatação, pessoal? Copia aqui até o style, ó. Style, ponto, em vez de font family, vamos colocar aqui color. E a color para ele eu vou botar uma corzinha aqui, deixa eu ver, purple. Tá? Lembrando que pode ser hexadecimal aqui também. Vamos botar em hexa. Cerquinha 0066cc. Tem um plugin que eu falo lá também num dos vídeos, né, os plugins essenciais no meu ponto de vista para o Visual Studio, e um deles é esse que já pinta para vocês o hexa, no momento que vocês digitarem ali. Então, tá lá a nossa estrutura. Tudo isso pode ser encapsulado dentro de uma função, pode ser chamado dentro de um clique, de um double click, mouse over e por aí vai, conforme a necessidade que vocês quiserem automatizar. Certo, gente? Tá? Para finalizar, hierarquia. Eu posso chegar dentro da minha estrutura HTML, se eu tivesse, por exemplo, uma div e desse um ID para ela, e chamasse esse ID aqui, por exemplo, de... a gente chamou de cima de caixa, né? Vamos chamar isso aqui de retângulo, então, qualquer outra coisa. Tá? E dentro dessa div eu vou ter um outro elemento. Então, o que eu vou querer dizer nesse caso aqui? Eu quero acessar aqui dentro dessa div, vou ter uma tag A, href, que aponta para qualquer lugar. Tá? E dentro dela aqui eu vou ter o meu link qualquer. Renderizado isso daqui, o que acontece? Aqui um linkzinho qualquer. Tá? Formatação padrão do navegador. Vou colocar aqui para nós, deixa eu dar uma scrolladinha na minha tela. Acessando um elemento por hierarquia, usando seletores. Mesma coisa que a gente viu lá em CSS. Document.querySelectorAll. Eu quero acessar, tá, um elemento que tem um ID retângulo e dentro dele a tag A. Lembrem-se que no CSS é de trás para frente, né? É de dentro para fora. Toda tag A que estiver dentro de um elemento retângulo. É mais fácil para o browser interpretar assim do que ele entrar em cada elemento e perguntar: tu tem um filho A, tu tem um neto A, tu tem um bisneto A? Não. Ele chega na tag A e pergunta: alguém aí em cima é pai e se chama retângulo? Sim, então esse A é o que eu preciso formatar. Então aqui dentro ele vai trazer para vocês, detalhe, de novo vai ser um vetor. Se eu quiser cobrir todos os cenários, todas as possibilidades, faz um loop, mesma implementação que nós fizemos ali em cima, tá? O feijão com arroz para poder automatizar. Nesse caso aqui, como eu sei que é um só para poder exemplificar no vídeo, posição 0. Tá? E de novo, já que a gente está trabalhando de uma maneira mais fácil, pessoal, ponto .style, ponto text decoration igual a none. O que o text decoration faz no CSS? Ele remove esse sublinhado feio que já vem no nosso link. Será que funcionou? Olha lá, removeu. Tá? Não viu text decoration aqui? Tá? Vou ser um pouquinho redundante, em vez de criar variáveis, tá? Não gosto dessa maneira, mas é só para exemplificar mesmo. Copiei a linha, vou acessar outra propriedade. .style, .color. E aqui vou botar mais um hex aqui, o 0099FF. Tá? Vou botar FF aqui para ficar um rosa, ficar mais fácil de a gente diferenciar. Olha lá, trocou para nós.
certo? Então, procurem manter as coisas separadas, mas o JavaScript é para isso. Não consegui resolver com CSS, não tenho acesso ao CSS, preciso fazer alguma coisa automatizada dessa forma aqui, ok? Há outras possibilidades, trocar o nome da classe, do elemento, também é uma coisa legal para manter as coisas separadas, mas isso eu vou mostrar mais para frente para vocês. Ok, pessoal? Agradeço a presença de todos. Não esquece de curtir e assinar lá o nosso canal. Fica seguindo para poder ter mais novidades. E assim que tiver mais vídeos, já vai receber as notificações. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite e até a próxima.